Boa tarde, Zilma, e boa tarde a todos vocês. Então, hoje a gente está iniciando as atividades, como a Zilma disse, e eu quero agradecer toda a equipe do Telesaúde, em especial a Zilma, porque recentemente, né, no dia 5 de dezembro de 2019, o nosso governador, ele decretou a Lei 10.973, e nesta lei, né, datada de 5 de dezembro, ele decretou, então, o Janeiro Branco. Né? E aí, nesse Janeiro Branco, nós vamos ter uma série de atividades, né, uma campanha intensa de estímulo ao cuidado da saúde mental e bem-estar. E esse Janeiro Branco, ele vai ser celebrado anualmente no mês de janeiro, com o objetivo, primeiro, de sensibilizar a população quanto à importância da prevenção da seguinte doença: a depressão e a ansiedade, porque estas duas, como a gente vai ver na nossa apresentação, elas estão presentes em todos os demais transtornos mentais. Então, tudo é muito importante, mas a gente tem que fazer uma atenção especial, né, à ansiedade, ao sintoma ou sinal de ansiedade e a própria depressão. Lembrando a vocês que nós tivemos também uma atividade intensiva durante o mês de outubro, novembro e dezembro aqui no Telesaúde, e numa dessas atividades nós falamos especificamente sobre ansiedade e depressão, na outra a gente falou sobre suicídio e nas subsequentes nós falamos de álcool e tabaco. Hoje a gente vai retomar essas coisas de forma um pouquinho mais superficial, colocando alguns olhares que as apresentações não contemplaram, e espero que vocês, primeiro, gostem, segundo, se sintam envolvidos e sensibilizados com a temática. Então, como o próprio tema, né, como o próprio tema está mencionando, né, a gente está fazendo uma pergunta a todos vocês. Como eu venho dizendo nessa série de apresentações nossas, a pergunta que a gente tem que fazer não é para a pessoa lá fora. Essa pergunta ela tem que ser iniciada por nós próprios. Né? Como anda a nossa saúde mental? Nós estamos cuidando disso ou estamos excluindo isso, fingindo que a gente não vê a ansiedade que a gente tem ou a depressão, que a gente também é portador destes sintomas e, às vezes, algumas vezes, eles aparecem na nossa vida como um sinal. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é com a gente, tentando, né, explorar ao máximo como é que a gente lida com isso. Porque essa forma de cuidar da nossa saúde mental ou de excluir, né, quaisquer que sejam os sintomas ou sinais de que a nossa saúde mental está prejudicada, está em sofrimento, a gente também vai interagir com o outro levando essas nuances. Então, eu vou passar, né, a nossa primeira reflexão. E aí, o meu homenzinho de preto, cheio de dúvidas, ele volta. Mas esse homenzinho de preto não é uma figurinha que eu coloquei para a minha apresentação. Quando muitas vezes eu me vejo diante dos dilemas e dos desafios da vida. E aí, porque essa é uma possibilidade para a gente começa a admitir que o outro, começando primeiro pelos elementos que constituem a nossa família, então o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, o namorado, a namorada e assim sucessivamente, os filhos, e depois a gente amplia isso para uma esfera um pouquinho maior, e aí a gente vai iniciando o nosso processo de socialização quando
eu coloquei na minha figurinha 3 interrogações. E a gente tem que, todas as lâminas que eu apresentar para vocês, vocês vão ter que refletir sempre. Em primeiro lugar, para você, essa interrogação maior aqui, ó. Em segundo lugar, para o outro. Em terceiro lugar, para nós. Então, começando com a primeira pergunta, saúde mental é importante? Agora, a gente não precisa responder essa pergunta imediatamente. Primeiro que ela é complexa. Ela envolve 3 grandes variáveis, o eu, o tu e o nós. Então, se ela é importante para mim, ela, com certeza, na minha interação com o outro, eu vou dar importância a isso também, quando o sintoma ou o sinal vem do outro. E se ela é importante para mim e na minha relação com o outro, eu vou prestar atenção nisso nas minhas interações, começando com a interação mais importante e a mais potente, a da família. Só que se você não cuidar disso, se você não, né, não oferecer atenção para a palavra potência familiar, não vai adiantar de nada. Porque a gente vai sair da nossa casa, das nossas relações familiares, negligenciando ou um sintoma ou sinal presente na nossa própria vida e, evidentemente, a nossa capacidade de enxergar isso no outro, ela fica muito diminuída. Bom, a outra coisa, na minha lâmina, vocês observem, eu coloquei em vermelho. Não cuidar é prejudicial. E aí a gente vai entender um pouquinho, né, por que eu estou usando essa palavra prejudicial. E a gente não pode, em hipótese alguma, esquecer que tudo que eu falar, né, dessa lâmina para frente, eu tenho que refletir para 3 pessoas, para mim, para o outro e para o nós. Por isso eu coloquei 3 interrogações para ajudar tanto eu mesma quanto vocês, né, a fazerem esse exercício a cada reflexão que a gente vai ter nessa tarde de hoje. Muito bem. Partindo dessa premissa, partindo desse lugar, né, eu coloco algumas indagações. Como cuidamos do eu, do tu e do nós? Se a minha reflexão, né, inicial, que é o título da minha webconferência, saúde mental, cuidar ou excluir, eu posso ter ou cuidado ou exclusão quando eu estou, né, tendo um olhar focado na minha pessoa, quando eu dirijo meu olhar para outra pessoa ou quando eu socializo a minha capacidade de olhar. E aqui cabe uma reflexão mais profunda ainda. A nossa capacidade de negligenciar aquilo que a gente está sentindo é muito grande. Às vezes a gente tem muito mais potência, a gente tem muito mais crítica de olhar para o outro. Agora, o fato de eu olhar o outro e encontrar nele ou uma ansiedade ou uma depressão, sob a forma de um sintoma ou sob a forma de um sinal, não necessariamente significa que eu reconheço que isso habita também em mim. E aí, nessa complexidade de relacionamento entre eu, o tu e o nós, é que a gente vai seguir, né? E aí, vale outra reflexão. Como alimentamos a nossa vida? Será que a gente existe sozinho? A própria existência humana, ela requer, né, uma participação de outros, de vários outros. Quer na minha esfera mais restrita, por exemplo, de ordem familiar, ou também de forma restrita na esfera profissional, ou se a gente ampliar isso, né, para a vida de uma forma geral, a vida pessoal e a vida profissional, tá? Muito bem.
Outra pergunta que a gente tem que refletir para a gente poder entender o segmento que eu dei na minha construção dessa apresentação: quais estratégias para os dias difíceis? Porque a gente tem muita estratégia para os dias fáceis. Mas quais as estratégias que a gente, né, estabelece para os dias difíceis da nossa vida? Será que a gente, na nossa condição de humano, na nossa condição de vida humana, a gente só vai ter dias fáceis? E quando os dias difíceis vêm, a gente desanda. Essa é a verdadeira palavra. E aí, a última reflexão. Você é um ser sozinho ou um ser solitário? E a gente vai retomar essas questões ao final da nossa apresentação. Eu espero, né, que as lâminas facilitem, né, a gente voltar a esses 4 pontos, porque eles são cruciais do ponto de vista da nossa saúde mental ou então da nossa possibilidade de desencadear transtornos mentais ou até mesmo o estabelecimento da doença mental. Então, repetindo, eu estou falando de novo de 3 coisas que não são iguais. Eu estou falando primeiro do cuidado, né, da nossa saúde mental. A segunda coisa, se não houver cuidado, isso pode se transformar num transtorno, algo que tem uma duração mais curta, tá? E que pode ir embora, pode passar. Por exemplo, se sentir sozinho, se sentir solitário, se sentir triste, se sentir para baixo, deprimido. Isso não necessariamente é algo que tenha que ser permanente. Ou, se nada disso for cuidado, isso pode se transformar numa doença mental. Ok? Muito bem. Então, são coisas gradativas. É a nossa capacidade de cuidar da plantinha que somos nós é que vai dar a potência da nossa saúde, começando, com certeza, pela nossa saúde mental. Eu não vou ler, né, porque é uma fala da Organização Mundial da Saúde, datada de 1975, e esta fala, ela coloca que saúde mental é um estado de bem-estar. Nesse decreto que o nosso governador baixou no dia, em dezembro, né, para acontecer o Janeiro Branco, ele também falou de estado de bem-estar. Então, a palavra estado, ela já me facilita compreender que eu tenho saúde, mas eu posso passar por uma segunda fase, um segundo step, onde eu posso ter desequilíbrios desta saúde. E aqui eu estou falando da saúde mental. É ela que vai dar o start para a nossa saúde do corpo, para a nossa saúde das relações sociais, para a nossa saúde também espiritual. Se não houver saúde mental, as outras, invariavelmente, elas vão estar comprometidas. Muito bem. Então, a Organização Mundial da Saúde, há algum tempo, ela já estabeleceu o Dia Mundial da Saúde Mental, o dia 10 de outubro. Vamos imaginar uma coisa bem extrema? Eu só praticando saúde mental no dia 10 de outubro. O que vai acontecer com a minha vida nos outros 364 dias do ano? E aqui eu já faço uma outra reflexão com vocês. E se a gente só praticar a saúde mental no Janeiro Branco? O que vai acontecer nos outros 11 meses da nossa vida? Né? Então, essas datas comemorativas são momentos, né, que a gente vai ter um pool de atividades sob a forma, né, do rádio, da TV, do telesaúde, das salas de aula de forma geral, das associações de classe, das organizações não governamentais que trabalham com a temática. A gente vai ter muitas ações. Só que elas não podem parar no mês de fevereiro. Elas têm que se seguir em março e ir até dezembro, janeiro começar novamente e assim sucessivamente.
E a gente não pode estabelecer apenas 10 de outubro para a gente cuidar disso. Né? A gente reconhece como importante a ação da Organização Mundial da Saúde, mas sabemos, sobretudo nos números que eu vou apresentar para vocês, que a gente precisa de muito mais atenção, e aí quando eu falo de atenção, eu já aproveito para colocar atenção especializada. A gente precisa de muitos profissionais para cuidar dessa temática. Infelizmente, saem poucos das universidades, das escolas de formação em nível médio. Então, ou a gente se cuida, ou a gente ficar esperando, né, um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra para cuidar da gente, a gente vai ter algumas dificuldades, porque a gente precisaria de muito maior número no Brasil. Infelizmente, são poucas as pessoas que optam por essa área como sua área de trabalho. É por isso também que a Organização Mundial da Saúde tem feito essas ações, né? Porque eu tenho que ser um protagonista da minha vida, você tem que ser um protagonista da sua vida. E nós temos que ajudar muitas outras pessoas a cuidar da sua própria vida. Então, essa figurinha minha aí, ela faz uma reflexão profunda. O que é cuidar? Né? Se é um bem-estar que vai passar pela minha mente, pelo meu corpo, pela minha interação social e pela minha capacidade também de optar por um fortalecimento da minha espiritualidade. Como nós somos humanos, pessoas, muitas vezes, né? Não, a grande maioria das vezes, os seres humanos fazem uma opção religiosa para cuidar da sua espiritualidade. Né? Mas eu vou mostrar nessa apresentação que a gente não precisa aderir a esta ou aquela religião para cuidar da nossa espiritualidade. A gente pode fazer isso desta maneira, mas tem outras maneiras também da gente fazer isso. E a outra reflexão do meu bonequinho, o que é excluir? Excluir é quando o seu sexto sentido, quando aquela sua luzinha interior diz para você que você não está legal e você finge que não vê, finge que não ouve e mais. Fica muito irritado quando alguém te mostra que você está lidando com a sua própria ansiedade ou com a sua própria depressão também. Né? Então, a gente tem uma tendência muito grande de negligenciar os sintomas mentais. A gente acolhe uma febre, a gente acolhe uma dor muscular, uma tosse, uma diarreia, mas os sintomas mentais, né, os principais, eu já disse no início, é a ansiedade e depressão, a gente tende a deixar lá no cantinho. E porque a gente deixa no cantinho, eles vão aumentando. E porque eles vão aumentando, eles podem se transformar, né, numa coisa que a gente chama transtorno mental. E se a gente continuar não enxergando eles, não cuidando deles, eles podem sim se transformar numa doença mental que vai ser mais permanente, algumas vezes que a gente tem que levar a vida inteira, como uma diabetes, uma hipertensão, uma pneumonia e assim sucessivamente. Tá ok? Então, não é diferente, porque se trata da nossa mente. Bom, como eu venho dizendo, desde a minha primeira lâmina, a gente tem que colocar isso na nossa cabecinha. E depois colocar isso no nosso corpo. E depois colocar isso nas nossas relações sociais. E, por fim, a gente vai assumir isso como um elemento da nossa espiritualidade. Saúde mental é parte do cotidiano. E se ela é parte do cotidiano, vocês veem na minha lâmina que a primeira palavra que eu puxo é a palavra dilema. Então, ela vai trazer dilema para você, na sua relação com o outro, na sua relação com o grupo. E muitas vezes você pode negligenciar isso.
ou o outro pode negligenciar. E aí eu vou colocar como aspas, é muito comum quando uma pessoa fala que está com ansiedade, está ansiosa, ela ouve assim, que bobagem, nossa, a vida é tão linda, olha como é que o sol está brilhando, olha como é que a lua está brilhando. E aí? Mas você não enxerga nada disso. Então, aquilo que está para o outro não necessariamente está igual para você. Né? Então, outra coisa que a gente tem que falar, se a saúde mental é parte do cotidiano, qual é o elemento do nosso corpo que a gente tem que ter muito cuidado com ele? O nosso rosto. No nosso rosto, nós temos tudo que a gente precisa para ter saúde mental. Primeiro, os olhos. Segundo, nariz. Terceiro, o ouvido. Quarto, a boca. Quinto, o tato, que está tanto no rosto quanto em todas as outras partes do corpo. Então, se a gente souber lidar com os 5 órgãos do sentido, a gente vai ter mais capacidade de superar os dilemas de nós com nós próprios, de nós com o outro, de nós dentro do grupo, e evidentemente a gente vai estar muito mais forte para superar os desafios que fazem parte da vida. Muito bem, se isso que eu estou falando é verdade, todas as vezes que a gente emprega a palavra saúde mental, a gente está tentando falar de um conjunto de coisas. Essas aí, ó. Participação, atenção básica, diferenças de gênero, raça, etnia, religião, sexualidade, saúde, educação, justiça, trabalho, cultura, alimentação, habitação. Qualquer dessas palavrinhas mágicas aqui que eu pegar, e eu vou pegar uma em especial, tá? Vocês vão ver que ela dentro dela está tanto a palavra dilema quanto a palavra desafio. Por exemplo, alimentação. A alimentação faz parte da vida humana, mas ela é um dilema para muita gente. A gente ouve muitas pessoas dizendo que não gosta disso, não gosta daquilo. Ai, cruz, credo, nossa, isso é ruim. Você já provou? Então, por esses comportamentos, isso daí já é um exemplo de negligência. Você nem conhece o alimento, você já está dizendo que você não quer interagir com ele. E aí, se você sistematicamente não interagir, por exemplo, com alimentos vermelhos, você vai ter invariavelmente um problema de saúde. Mas eu não estou falando só da saúde do seu corpo, eu estou falando da saúde da sua mente. Se você deixar de comer alimentos vermelhos, você vai afetar o sistema de funcionamento cerebral. E esse sistema de funcionamento cerebral, ele pode resultar num transtorno mental ou numa doença mental. Da mesma forma que se alguém deixar de comer proteína, vitamina, ele vai ter, por exemplo, uma doença física qualquer relacionada ou à proteína ou à vitamina. Então, qualquer destas variáveis aqui, ela vai interferir na sua saúde. E aí o conceito de saúde é um conceito integral. É saúde da sua mente, saúde do seu corpo, saúde da sua relação social e saúde da sua espiritualidade. Né? Então, é o seu jeito, o seu estilo de lidar com essas variáveis que pode ser acrescentado um transtorno mental na sua vida ou não. E esse transtorno ser transformado numa doença ou não. Vou pegar, por exemplo, uma variável, trabalho. Será que todos nós trabalhamos da mesma maneira? Será que todos nós vemos o trabalho como um elemento de integração da nossa vida? Nossa, eu ouço tantas pessoas reclamando do trabalho, mas a gente também sabe que tem tanta gente desempregada. Então, eu posso ter transtorno, quando a variável trabalho ela está sendo ocupada por alguém
Ou eu posso ter um transtorno quando a variável trabalho está desocupada, porque há desemprego. E se isso perdurar, se isso permanecer por muito tempo, esse sofrimento, ele pode ser percebido pelo corpo, né, pela sua mente, pelo seu corpo, né, de uma forma geral, e isso pode se transformar numa doença. Muito bem. Os transtornos mentais, de forma geral, né, eles se transformam em leves, moderados e graves. É o seu jeitão de cuidar da ansiedade e da depressão é que pode levar a você mais saúde ou mais doença. Né? Então, a gente está admitindo aqui, né, numa sociedade capitalista, onde, né, nós temos que produzir, a gente já está admitindo que o ser humano, Marluz e todos vocês que estão me ouvindo aí, a gente vai ter a presença da ansiedade e da depressão na nossa vida. Agora, é a maneira como eu cuido desses dois sintomas é que pode me dar a garantia de deles cessarem na minha vida ou deles continuarem na minha vida. Se eles continuam, eles podem ser de uma frequência, de uma quantidade moderada. O corpo reagir a esta presença, né, da ansiedade ou da depressão de forma não positiva. Tá? Ou então isso ficar muito tempo. E aí, isso aí vai se transformar numa doença. Por exemplo, a depressão, eu estou falando, né, do quadro grave. Por exemplo, o suicídio. E assim sucessivamente. Muito bem, eu já sei então que a ansiedade e a depressão existe na minha relação comigo, na minha relação com o outro, e ela vai estar presente na nossa relação com os vários nós que a gente tem na vida, né? Com as várias pessoas. E essa ansiedade e depressão, ela pode aparecer de 3 graus, leve, moderado e grave, dependendo desta presença e dos mecanismos, das estratégias de lidar com isso, isso pode ficar ou pode se transformar numa doença. Muito bem. No Brasil, para vocês terem uma ideia, em se tratando, né, de transtorno mental, 6% da população apresenta transtorno mental grave. Eu estou falando de um país que tem mais ou menos 200 milhões de pessoas. Eu estou falando, portanto, de 12 milhões de pessoas que têm transtorno mental grave. E esse transtorno mental grave, na grande maioria, ele pode vir sozinho ou ele pode vir associado ao uso do álcool e outras drogas. Então, aqui eu tenho que dar uma paradinha para que vocês compreendam que se a gente olhar, né, voltando àquilo que eu falei da minha cabeça e da potência que eu tenho, que são os órgãos do sentido. Se eu parar para observar, por exemplo, a região, né, as nossas regiões de praia, a gente vai ver um monte de gente usando álcool, usando cigarro, tá? E outras drogas também. Infelizmente, a gente já vê isso na sociedade de forma muito clara. Muito clara. E aí, eu estou falando que, dentre essas pessoas, seguramente, 6%, eles já têm uma doença instalada. Isso não significa eu dizer que o fato da doença estar instalada, essa pessoa está em tratamento. E é por isso que tantos acidentes acontecem envolvendo o álcool. Né? A pessoa já está no estágio 3, no estágio de patologia, de doença mental, e ele não, a ficha dele não caiu ainda. Ele acha que ele pode controlar o seu beber, controlar o seu fumar, controlar suas outras drogas. Então,
O álcool, o tabaco e as outras drogas é um exemplo que eu estou dando para vocês de uma ansiedade ou de uma depressão que o ser humano está lidando com ela há muito tempo, há um grande tempo, e ela já se transformou em sintoma ou sinal muito mais grave. Está associado a uma segunda doença mental, que são os transtornos relacionados ao uso de substância psicoativa. Então, é muito comum na sociedade, né, na população brasileira, as pessoas terem um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo e, somado, acrescido a isso, ele tem também um transtorno de uso de substância psicoativa associada. Agora nós vamos vir para o meu quadrinho número 2. 12% da população necessita de algum suporte à saúde mental, seja ele contínuo, de forma intensa, ou eventual. De novo, eu faço a mesma pergunta que eu fiz lá nos 6% da população que sabidamente são portadoras de doença mental. Aqui eu estou falando de transtorno, nesses 12%. Será que essas pessoas estão em tratamento? Se você não cuidar de um vômito, de uma diarreia, isso pode ter um nome, gastroenterite. Mas isso pode progredir para uma outra patologia. Então, se esse 12% da população aqui que necessita de suporte não está se cuidando, evidentemente a tendência disso é ir para a estatística anterior que eu já falei. Então, aqui nesse eixo 2, no eixo 2, nós temos os transtornos. 12% de 200 milhões significa um número muito grande de brasileiros, 24 milhões de brasileiros. Com os 12 que eu tinha no meu quadrinho anterior, eu estou falando já de 36 milhões de brasileiros portadores de problemas, né, com a sua saúde mental. E aí eu chego na primeira estatística, que é a mais leve. 3% da população geral sofre com transtornos mentais graves e persistentes. Então, são aquelas pessoas que estão diagnosticadas como esquizofrenia, estão diagnosticadas como transtorno bipolar, como transtorno de ansiedade ou generalizada, ou transtorno do pânico, que já tem um diagnóstico, que ela já foi ao setor saúde, que ela está em tratamento, ela já assumiu a ansiedade e a depressão como um problema da vida dela. As outras 2 quadrinhos, as pessoas não assumiram. Infelizmente, em relação à população brasileira, né, só 3% tem esse tipo de comportamento. 3% de 200 milhões é um número importante, tá? São 6 milhões, mas o outro é um número muito maior. Anteriormente, eu falei num quadro de 36 e no outro quadro de 12. Então, eu estou falando de quase 50% da população brasileira é portadora de um transtorno mental leve ou moderado ou grave. E apenas um pedacinho, um pouquinho, né, um percentual muito pequeno é que está em tratamento. Então, o que sobra? Sobra muitas coisas. Por exemplo, as pessoas vão ter, né, às vezes, um quadro sintomático muito agudo no trabalho, muito agudo na família, muito agudo na igreja, na rua. Só que não adianta alguém passar e dizer assim, aquele lá, né, aspas, entre aspas, aquele lá é louco. Isso não ajuda ninguém. Isso estigmatiza, isso exclui, coloca de lado. Do mesmo jeito que um vômito, uma diarreia precisa de cuidado, alguém também que está num quadro de sintomas agudos precisa de ajuda.
E qual é a sua atitude com tudo isso? Né? O que você está fazendo com o seu próprio sintoma, ansiedade e depressão? E que estatística você está engrossando aqui do meu quadrinho? Me parece que a gente está engrossando muito mais a estatística do excluir. Eu finjo que eu não vejo. Eu só admito que existe quando eu rotulo, chamando de louco. Ninguém vai ser cuidado com um rótulo de louco. Isso não ajuda ninguém. Nem a própria pessoa que está falando e muito menos a pessoa que está emitindo sintomas ou sinais de ansiedade ou de depressão. Né? Se você não pensou nisso, é bom parar para refletir. A epidemiologia dos transtornos mentais, ela é bastante estudada no Brasil e fora do Brasil. Eu vou falar muito brevemente, porque nas outras apresentações eu teci comentários bem específicos. Mas o que eu quero mandar de recado nesta apresentação de hoje? Tanto a mulher quanto o homem é portador de transtorno mental. Entretanto, na sociedade brasileira, e porque é uma sociedade de consumo, é uma sociedade capitalista de produzir, a mulher tem adoecido mais do que os homens. O adoecimento mental na mulher, ele tem tendido, né, ele tem se dirigido para dois campos. Os transtornos de ansiedade, que nós temos vários tipos de transtorno de ansiedade, tá? E os transtornos de humor, ok? E também, não está no meu quadrinho, mas vocês podem acrescentar, os transtornos relacionados ao uso de substância psicoativa têm apresentado uma ascensão na mulher. Qual? Cigarro. Os homens diminuíram e as mulheres aumentaram. Em relação à bebida, os homens ainda estão bebendo mais que as mulheres, mas as mulheres estão bebendo mais do que bebiam antes. Então, o terceiro grupo de problemas mentais, né, que nós podemos observar na sociedade, também estão relacionados ao álcool, ao tabaco e outras substâncias. Os homens, como é que é o adoecimento nos homens? Em primeiro lugar, os transtornos relacionados às substâncias, né? Primeiro álcool, segundo tabaco, e depois vem as outras, tá? Mas as mais prevalentes é o álcool e o tabaco. Depois nós temos os transtornos de personalidade antissocial, e vocês ouvem aí um monte de vezes a imprensa falando, né, de comportamentos antissociais de homens no ônibus, em casa, na comunidade, né, diversos comportamentos, né, vinculados às vezes à sexualidade, vinculados a outros tipos de comportamentos chamados antissociais. E também o homem, né, ele tem uma prevalência grande de transtornos relacionados, né, a um tipo de doença mental que é relacionado, são os transtornos esquizofrênicos. Tá? E também o adoecimento do homem está relacionado também a transtornos de controle de impulso, né? Impulsos sexuais, impulsos para compra, impulsos para uso de drogas e assim sucessivamente. Se vocês me perguntarem, professor, é só isso? Não. Eu trouxe uma síntese aqui. Nós temos mais coisas, mas isto grita aos nossos olhos. Ninguém pode dizer que não sabe que a mulher é ansiosa. Ninguém pode dizer que a mulher que não sabe que a mulher tem transtorno de humor. Muitas vezes relacionado, por exemplo, à menarca ou relacionado ao próprio climatério. Ou, se não está relacionado à primeira menstruação e ao climatério, está relacionado ao período menstrual. E isso tem elevado muito na sociedade. Muito, né? Em função do desgastes e assim sucessivamente. Muito bem. Eu já disse desde a minha primeira lâmina, né, nós precisamos colocar isso na nossa cabecinha. Sem saúde mental não há saúde. Não existe
alguém que seja portador de diabetes e que a saúde mental dele não foi afetada. A primeira que foi afetada foi a saúde mental. E porque ele não cuidou, a ansiedade permaneceu. E porque permaneceu a ansiedade, ele se relacionou mal com o açúcar e aí ele desenvolveu um problema de metabolismo relacionado à glicose. E aí ele se tornou um diabético, né? A grosso modo falando para vocês. E eu poderia dar vários outros tipos de exemplos, né? Então o que nós precisamos, eu botei o cérebro bem grandão na minha lâmina, tá? Sem saúde mental não existe produção de saúde, tá? Então não existe pneumonia sem perturbar a sua mente. Coloca isso na sua cabeça. Não existe tuberculose sem comprometimento da sua mente. É porque comprometeu, é que resultou, né, num comprometimento do corpo. É a cabeça que comanda o corpo. Bom, quando a saúde mental é um sintoma ou é um sinal? Eu estou falando desde a minha primeira lâmina, né? E aí eu trouxe essa figurinha que eu já trouxe na minha apresentação sobre ansiedade e depressão. Quando ela é um sintoma é aquilo que está dentro de você. Aquilo que você vai falar para mim. Sinal é aquilo que você está enxergando. Se eu perguntar para vocês estão enxergando que está chovendo sobre essa menina? Vocês estão enxergando que tem umas folhinhas amarelas caindo sobre essa menina? Vocês estão enxergando que essa menina está com a mão na cabeça? Isso é um sinal, aquilo que está fora, que eu estou mostrando. O sintoma está dentro, tá? Então, se o sintoma está dentro, quando a ansiedade está muito forte, como é que uma pessoa mostra do lado de fora? Ela fica calminha, ela fica tranquilinha, ela fica sentadinha? Ela fica agitadona. Vai para lá, vem para cá, fala, gesticula. E se ela estiver para baixo, deprimida? Se lá dentro ela está vendo tudo escuro, tristinho, como é que vai estar do lado de fora? Às vezes tem sol, ela está até com muita roupa. Às vezes está chovendo, ela está com pouca roupa. A fisionomia dela, né, o rosto, a cara, ela parece que tomou uma surra, uma coça, porque não dorme bem, não come bem e não faz nada bem, né? Então presta atenção em você, né? Quando é que o que está dentro de você vem para fora. E quando o que está dentro de você vem para fora e que todo mundo lá do lado de fora, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, quem quer que seja, já começa a perceber isso, presta atenção. Isso não está tão leve assim. Isso tá, né, já transcendeu, já extrapolou a sua capacidade de controle. Se extrapolou a sua capacidade de controle, simples assim, você está precisando de ajuda, você não está conseguindo cuidar disso. Mas você está buscando essa ajuda? Essa que é a pergunta mais fundamental. Então vamos lá. Essa lâmina aqui é uma lâmina muito legal, eu gosto muito dela, não vou falar de tudo que está escrito aqui, porque vocês vão ter acesso a esse meu material e vocês próprios vão fazer uma reflexão. O que eu quero é que vocês gravem o que está lá em cima. Sofrimento é uma resultante, né, de várias coisas, de uma somatória do psíquico, do físico, do social e do espiritual. E eu vou lidar como se fosse uma balança, né? Ora eu lido com a ansiedade, ora eu lido com a depressão. Agora o bicho pega, a coisa fica difícil, fica mais complexa quando eu tenho essa intersecção aqui, ó. Então, vamos ter cautela. O que está amarelinho, vamos dizer que você tem algum controle sobre ele. O que está mais verdinho, você tem algum controle com ele. Agora, o que está em marrom, você perdeu o controle. E porque você perdeu o controle, você está precisando de outra pessoa para ajudar você a cuidar dos sintomas e sinais amarelinhos, dos sintomas e sinais verdinhos. Ok? Então, façam uma reflexão nessa lâmina com carinho.
Ansiedade é um mal-estar ligado a sentimentos de medo, tensão, perigo, acompanhado de sensações físicas desagradáveis. Quem é que não teve isso na vida? Todos nós. Então não vamos desesperar, não vamos sofrer mais do que a gente precisa, vamos admitir que isso existe. E vamos lidar com isso. Eu tenho medo, você tem medo, eu tenho tensão, você tem tensão. Os perigos existem para mim, para você. Agora, quando eu começo a perturbar o meu sono, perturbar o meu trabalho, perturbar a minha família, significa que eu não estou lidando bem com essa ansiedade. Tá? E que ela está tendo níveis de intensidade que eu preciso ter um pouquinho de cautela com tudo isso. Ok? Muito bem. Às vezes a ansiedade ela vai subindo tanto, 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 né? Voltando lá na minha lâmina, olha as palavrinhas mágicas: medo, tensão e perigo. Olha como é que elas aparecem aqui nessa minha outra lâmina. Medo intenso, igual a pânico. Lembra que falei que a ansiedade pode resultar em sintomas físicos? Dormências. Outra coisa, está sempre fadigado, cara. Está sempre reclamando que está cansado, porque ele não dorme bem, não come bem, não se relaciona bem. Sensação de estar enlouquecendo, perder o controle da própria vida. Né? Isso aqui, síndrome do pânico, é aquilo que eu mostrei antes. Medo, tensão e a minha reação ao perigo, só que de uma forma muito aguda. Tão aguda que a pessoa não consegue sair para trabalhar, tão aguda que ela não consegue dormir bem, porque ela tem medo que vai entrar alguém dentro da casa dela. Ela começa a modificar a dinâmica da vida dela. Isso aqui precisa de ajuda. Isso aqui, você não pode com isso sozinho. Saiba reconhecer o seu limite. Você precisa ir numa unidade básica de saúde, numa unidade de estratégia de saúde da família e falar disso com um profissional. Isso aqui precisa de medicação para o resto da vida? Não, por algum tempo da sua vida. Isso aqui é um transtorno, que se você não cuida disso, isso pode virar uma doença muito mais grave. Sigamos em frente. Eu estou falando das mesmas coisas, ansiedade e depressão, só que com um quadro sindrômico. Bom, a depressão, ela já é uma doença silenciosa, afeta pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Pessoas pensam que criança não tem depressão. Tem sim, e grave. E requer tratamento. É um conjunto de sintomas que provocam um sofrimento psíquico a tal ponto que a pessoa não consegue fazer as atividades da vida diária dela. Ela altera o comportamento dela de alimentação, de higienização, de sono, de relação sexual, de relações sociais. Tudo muda. E, infelizmente, muda para pior. E ela tende a um isolamento. E esse isolamento pode ficar mais complicado. A pessoa deprimida é aquela pessoa que normalmente ela se sente infeliz, inadequada, incapaz de lidar com qualquer demanda da vida. Ela não sabe lidar, inclusive, com a felicidade. Com a tristeza, menos ainda. Mas a felicidade é complexa para essas pessoas. Então, você mandar a pessoa olhar o sol, a lua, isso pode ser muito bom. Mas não para estas pessoas. Essa talvez não seja a melhor estratégia. O sol, a lua pode assustar essas pessoas. A gente tem que fazer isso de uma forma paulatina. Tá? E elas sempre estão se colocando na vida diante de si próprio, diante do outro, sem esperança, não tem perspectiva de futuro. Tá? E o que causa isso? Normalmente está relacionado à perda, a crises e a mudança. E aí eu te pergunto, você nunca perdeu nada na sua vida? Eu já perdi vários. Você nunca teve uma crise na sua vida, por exemplo, financeira? Por exemplo, afetiva? Por exemplo, social? Por exemplo, espiritual? Mudança.
mudar de trabalho, mudar de residência, mudar de cidade, mudar de país. Então, são as situações de vida que causam a depressão. Então, eu posso ter, você pode ter, e o outro, né, que constitui o nosso nós, também podem ter. Agora, quando isso altera o seu comportamento, de forma que você muda a sua rotina pessoal, profissional, familiar, presta atenção, você não consegue mais lidar sozinho. Você precisa de ajuda e ajuda especializada. Busque ajuda, começando pela unidade básica de saúde ou unidade de estratégia da saúde da família. Do mesmo jeito que você leva uma febre, do mesmo jeito que você leva uma diarreia, um vômito ou qualquer outra dor. Leve a dor mental também, né? Do sintoma mental para ser avaliado. Bom, eu já falei, né? Eu vou falar isso de uma forma mais gritante para cada um de nós. Por que a gente tem que se preocupar? Por que a gente tem que cuidar? Porque os transtornos mentais hoje, eles são um problema gravíssimo de saúde pública. E sabe por quê, gente? Porque 14% da carga global, né, de doenças, elas estão atribuídas aos transtornos mentais. O que é 14%? É um número muito elevado de pessoas se afastam do trabalho, às vezes tem que se afastar da família também, em decorrência desse transtorno, por conta do adoecimento mental. Então a gente não pode fingir que não vê, a gente não pode excluir, ao contrário, a gente tem que assumir que existe, a gente tem que lidar com isso. Né? Então, a depressão afeta 154 milhões de pessoas no mundo, as dependências de substâncias 125 milhões, as esquizofrenia 26, a epilepsia 40 milhões, o Alzheimer e outras demências, não apenas o Alzheimer, 24 milhões, e o suicídio, 1 milhão por ano de pessoas atentam contra a sua vida na faixa etária de 15 a 44 anos. E aí, por que os transtornos mentais estão relacionados à fase, né, aos agravos, né, à saúde global? Né? Porque a faixa etária é a faixa produtiva. É a faixa da produção da mulher, do homem, da entrada do homem no mercado de trabalho. Então, não dá para a gente excluir. A gente tem que olhar esse problema de frente. Olha as minhas mãozinhas aqui pedindo socorro. Vamos colocar a sua mão, né, diante de uma dessas mãos que precisa da nossa ajuda. Muito bem. 21% da população, eles precisam de atenção em saúde mental e eles buscam a unidade básica de saúde. 12% da população brasileira, eles precisam de atenção em saúde mental e eles buscam algum tipo de atendimento especializado. Não necessariamente significa dizer que todos os municípios do estado do Espírito Santo têm essa ajuda especializada. Alguns possuem do 78, mas aqueles que não possuem, têm a unidade básica de saúde, tem a web conferência, tem a web palestra, que pode ser um suporte para você entender melhor e ajudar melhor. Tá? 9% da população, ele é portador de transtorno mental grave e com tendência, né, com risco gravíssimo de suicídio. E o que causa tudo isso? As vulnerabilidades relacionadas à sociedade, relacionadas à baixa escolaridade, ao desemprego, o fato, né, de muitas das pessoas residirem em grandes centros em busca de uma vida melhor, e nesses grandes centros elas acabam vivendo na periferia e ocupando às vezes 4, 5 horas da vida dela com transporte e enfim, não sobrando tempo
para cuidar da sua própria saúde mental, né? Então esse é um desafio para mim, para você que me ouve e para a sociedade como um todo. Isso não pode ser mais um problema da professora Marluce, uma especialista de saúde mental, né? Como eu disse, 21% da população ela precisa de atenção em saúde mental e ela recorre à unidade básica de saúde. O que você, enfermeiro, está fazendo para isso? O que você, assistente social, está fazendo? O que você, psicólogo, está fazendo? O que você, médico, está fazendo para cuidar desses 21%? Os 9% de transtorno grave é que vai vir para a minha mão, para a mão do especialista. Bom, uma coisa que eu falei com vocês no início, né, para a gente poder estar encerrando, eu falei para vocês que tem várias formas de eu cuidar da espiritualidade. Humanamente, né, na sociedade brasileira, na cultura ocidental, a gente cuida muito da espiritualidade através da religiosidade. Catolicismo, espiritismo, presbiterianismo e assim sucessivamente. Mas existe uma outra maneira da gente cuidar da espiritualidade. Tá? A espiritualidade ela nos remonta, né, à nossa ancestralidade. Né? E se a gente for ver a nossa ancestralidade, quando tudo começou, né, na face da Terra, né, a constituição do homem e da mulher, nós fomos constituídos por coisas muito boas. A água, a luz, tá? O ar, a terra né, o fogo, né, a luz, o ar, a terra e a água. Agora você admite a presença desses 4 elementos na sua vida? Se você não admite isso, se você não cuida disso, como é que você vai ter saúde mental? Como é que você vai ter saúde física? Como é que você vai ter saúde social e saúde espiritual? Por exemplo, o elemento água. Quantos copos de água você tomou hoje? Para você cuidar desse elemento como um elemento de vida e não de morte. E são coisas pequenas e fundamentais, porque o metabolismo da água, ele entra, né, no comprometimento de algumas doenças mentais e de algumas doenças físicas também. O metabolismo do açúcar, o metabolismo das proteínas e assim sucessivamente. Se você não cuidar da sua vida desse jeitinho que eu estou mostrando aqui, ó, com muita cor e com muita raça, com muita proatividade, né? Eu vou fazer uma perguntinha simples. Desses 4 elementos, né, a ciência tem mostrado que a gente tem uma abundância de 2. Você sabe quais são os seus 2? E por que a gente tem uma abundância de 2 quando a gente vai se acasalar, quando a gente vai buscar um par, tá? Seja na relação pessoal, seja na relação profissional, né? A gente vai buscar esses outros 2 que formam os 4 elementos da vida e, portanto, do sucesso do ser humano. Né? Então, dentro do setor saúde, nós temos uma oferta muito grande desses 4 elementos através das práticas integrativas e complementares em saúde. Elas trabalham com o princípio biocêntrico. O princípio biocêntrico é a presença dos 4 elementos na sua vida e, a partir do cuidado deles, do equilíbrio de um com o outro, e daqueles que você não possui em abundância e a sua busca, né, nas relações que a gente tem e trava na sociedade, a gente pode ter mais ou menos saúde. Né? E aí a minha segunda pergunta fica aí para a gente responder. Saúde mental, cuidar ou excluir? Se a sua resposta é cuidar, você é um indivíduo biocêntrico. É um indivíduo que está zelando pelo ar na sua vida, pela luz na sua vida, pela terra na sua vida e pela água na sua vida. E você vai fazer isso em prol do outro também e em prol do planeta. Você não vai ser egoísta e pensar só em você.
né? Então, as práticas integrativas, chamadas, né, popularmente como PICs, né, elas são um convite para a gente voltar de onde a gente realmente veio, né? E os dois habitantes da face da Terra mais antigos, né, na filosofia oriental, são os indígenas e os negros. E aí eu vou citar dos indígenas a dança circular, que está sendo ofertada em várias unidades básicas de saúde. E você tem usufruído disso? Você tem potencializado isso na sua vida para quando chegar alguém com ansiedade, alguém com depressão se oferecer isso e crer nisso como um elemento de transformação, como um elemento de biocentricidade, como um elemento de vida? E aí eu vou colocar uma outra pergunta, né? A impostação de mãos, ela é antiga, usada pelos indígenas e usada pelos negros. Mas existe uma impostação de mãos que as mães podem fazer. E você tem feito isso? E você tem ensinado isso aos usuários do Sistema Único de Saúde? Se você não tem, existe uma PIX, que é o Reiki, que vem com a potência dela para nos ajudar a resgatar uma maneira muito, muito, muito antiga e que a gente foi se desapegando disso e se apegando à medicação, por exemplo, na área mental, aos psicofármacos. Eu não vou passar a música, mas eu trouxe 3 opções de música e gostaria muito que vocês fizessem o exercício de escuta. Não é só de ouvir. Escutar é algo mais profundo. Escutar, você vai usar o seu coração e o seu cérebro para integrar um som que está entrando. Então, eu trouxe aqui 3 opções muito interessantes para vocês meditarem. E o que eu estou trazendo nessas opções? Sons relacionados à água, à luz, à terra e, quarto elemento, o ar, né? Então, vocês, por favor, eu espero que vocês gostem, eu escolhi com muito carinho, né? Mas gostaria que vocês usassem todos os dias. A gente não pode usar coisa boa só um dia, né? Isso aqui é um remédio. É um remédio para mim e que eu estou compartilhando com você, né? E por fim, existe um outro remédio muito importante, a família. A família como sistema, né? E qualquer que seja a vivência de uma pessoa na nucleação familiar, essa estrutura fica comprometida. Então, para de botar o dedão dizendo que o outro é louco. Assuma a tua própria loucura e contribua para que esse ambiente, o ambiente familiar, seja um ambiente mais proativo. A família cura, a família restaura. Agora, a família que fica elegendo um louco, ela é uma família adoecida, é uma família que precisa de atenção, que precisa de ajuda, né? Então, do ponto de vista da saúde mental, a gente não pode falar de um adoecimento só de uma pessoa. Então, vocês que estão me ouvindo, que são de unidade básica de saúde, de unidade estratégia de saúde da família, potencializem isso. Se tem alguém vivenciando uma ansiedade, uma depressão, avalie o núcleo familiar, porque a família é um sistema. Entra, potencializa coisas e vai sair. Nem sempre sai coisas boas. Se o que está entrando é coisa ruim, né? Então, a gente não pode restringir a atenção só ao indivíduo. Isso aqui eu já falei, tá? Uma coisa que eu quero afirmar e reafirmar. Os mesmos fatores que potencializam uma doença no coração, no pulmão, no fígado, no estômago, são os mesmos que potencializam uma doença mental.
A doença mental tem uma base biológica, tem uma predisposição genética e tem uma psicodinâmica. O que quer dizer isso? A relação da pessoa com ela, da pessoa com o outro e da pessoa no grupo social. Tá? E o grupo social mais importante, retorno à minha fala, é o núcleo familiar. Tá? Então, não existe doença mental sem essa tríade, como não existe doença física sem essa tríade. Tá? Então, a base biológica, ela alterada, né, por uma modulação neuroendócrina, pode fazer uma alteração de cortisol. Uma alteração de cortisol vai gerar alteração de sono, etc, etc. Uma alteração de cortisol pode gerar uma doença física. Então, não existe uma coisa desvinculada da outra. O que existe é um estilo de comportamento, né, que se repete, se repete, se repete, e que afetou a mente. E se não for modificado, ele também vai afetar o restante do corpo. E aí o adoecimento, então, vai ser um adoecimento mais total. Qual é a intervenção terapêutica? Ela se baseia, né, na clássica intervenção proposta pelo Sistema Básico, Sistema Único de Saúde. Tem a ver com acolhimento, tem a ver com anamnese, tem a ver com exame físico, tem a ver com exame psíquico. O que não tem a ver na minha lâmina é a gente eliminar a quarta avaliação. O que ocorre muitas vezes na unidade básica de saúde, na unidade de estratégia da saúde, da família, é você fazer acolhimento, fazer anamnese, fazer exame físico. Quando chega no exame psíquico, isso aí é um problema da professora Marluz. E eu já mostrei que não é um problema da professora Marluz. Antes dele ser um problema da professora Marluz, eu sou uma especialista, ele é seu problema. Do mesmo jeito que eu preciso fazer exame psíquico, você precisa fazer exame psíquico. Né? É porque na unidade básica que ele vai chegar. Porque o mesmo sistema que comanda, né, o fluxo de uma tuberculose, de uma hanseníase, de uma diabetes, de uma hipertensão, comanda de um transtorno de pânico, de um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno depressivo. Não existe um sistema diferente. O que existe é uma atitude do profissional excludente. Então, isso aqui é uma implicação direta aos profissionais. Mas antes de ser dos profissionais, já disse e volto a dizer, a família tem um papel importante, que muitas vezes ela chega na unidade transferindo o problema dela para a unidade. Isso não dá certo. Né? Então, a gente tem que interagir com essa família também. Saúde mental e trabalho. Qual o sentido? Vários dilemas e vários desafios a gente tem. Né? O que eu quero chamar a atenção para vocês nessa lâmina aqui, que os desafios, né, quando a gente junta transtornos mentais e trabalho, eles são os mesmos que a gente tem quando a gente junta transtorno mental e indivíduo. O que variou aqui é que quando eu emprego a palavra trabalho, eu já não estou mais falando de uma pessoa, eu estou falando de um grupo. Então, o comportamento individual afetado por uma ansiedade, afetado por uma depressão, quando ele está no meio do trabalho, ele tem potência, ele tem capacidade de afetar outros comportamentos, de outros trabalhadores. Tá? Então, se existe alguém com ansiedade e depressão não tratada, isso pode irradiar-se na nucleação do trabalho. E é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, tá? Que a gente tem que intervir. Então, esse é o grande dilema. Né? Eu disse que é uma demanda, é um desafio de 3, do eu, do tu e do nós. E se eu relaciono isso tudo no ambiente de trabalho, eu tenho que admitir que isso fica mais complexo. E muitas vezes o que acontece no ambiente de trabalho é que emerge os comportamentos mais gritantes,
Aí o que, que a pessoa faz? O chefe pega e manda esse trabalhador para onde? Para o núcleo de atendimento do trabalhador. Ele vai se afastar do trabalho. Mas ele vai ficar permanentemente afastado do trabalho? Não. Ele não vai ficar permanentemente afastado do trabalho, ele vai retornar. Então, se não houver um cuidado contínuo, lembra que eu falei anteriormente? Não pode ser só pontual, quando o cara teve uma crise no ambiente de trabalho. Ele tem que reconhecer que ele tem um problema, o chefe dele tem que reconhecer que esse problema existe e dar condições para isso ser cuidado. Hoje, o problema está no João. Amanhã, o problema pode ser da Maria, que trabalha junto com o João. Não existe transtorno mental só do João. Existe transtorno mental do João, da Maria, do Pedro, do Antônio, da Dolores, das Dores. Todos estamos sujeitos. Porque as variáveis são muito, né? São as variáveis da vida. E aí eu termino a minha colocação, né, dizendo para vocês o seguinte: se tudo que eu falei faz sentido, o que, que eu quero dar mais sentido nessa minha apresentação? Acreditem no seu rosto. No seu rosto você tem tudo que a gente precisa para cuidar da gente e para estender a mão para cuidar do outro. Nós temos 2 olhos, nós temos um nariz, nós temos um ouvido, nós temos a boca e nós temos o tato. Os 5 órgãos do sentido, eles são fundamentais para a gente detectar sinais de que uma pessoa está em sofrimento mental. Mas esses mesmos 5 órgãos do sentido são os mesmos que uma pessoa, por exemplo, a Marluce, vai referir o que está se passando dentro dela. Lembra que eu falei na minha lâmina? Sintoma é o que você vai me dizer que está acontecendo dentro de você, dentro da sua cabecinha, dentro do seu corpo. O sinal é aquilo que o seu corpo, que a sua mente externaliza através do comportamento nas suas relações com o que você tem na sociedade. Portanto, o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando à direita, para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E aí, vocês sabem, né, qual é a grande potência do girassol? O girassol, ele vai, né, ele tem essa capacidade de ir em direção da luz. Do mesmo jeito, né, que o girassol faz esse movimento, nós somos seres de luz e da luz. Resta a gente fazer esses movimentos que essa pequena estrofe aqui do poema de Fernando Pessoa diz para nós. Tá? Você pode ter um olhar de girassol. Você pode andar na estrada, olhando para a direita, olhando para a esquerda e também olhando para trás. E você tem feito isso com a sua vida? Você tem se permitido ser verdadeiramente um girassol? E aí, se você respondeu aquela pergunta anterior que eu fiz, você está nesse processo, como eu estou. Um dia, eu fui um ser, né, lá dentro, uma sementinha, lá na terra. Porque tem sol, porque tem ar, porque tem água. Olha como é que essa sementinha se transforma. Né? Como é que você está cuidando da sementinha que é você? Se você não tem uma resposta precisa para tudo isso, como é que você vai precisar quando alguém te interpela, te diz, eu não estou sabendo cuidar de mim. Eu não estou sabendo lidar com a minha ansiedade, com a minha depressão. Então, acautelem-se. Primeiro a gente cuida da gente.
Depois a gente se coloca no mundo como um girassol. E aí sim, a gente está pronto para se oferecer, né? Para estar com o outro. E não rotular o outro ou os comportamentos que eu vejo no outro e que não estão neste momento presentes na minha vida. Mas eu tenho muita vida para viver, portanto, em algum outro momento, eles podem se apropriar de mim. Ok? As referências que eu usei, eu agradeço vocês.